Nós estamos aqui ao lado da nossa entrevistada de hoje, que é fonoaudióloga, a nossa querida Nádia Souza. Tudo bem, Nádia? Tudo bem, bom dia. Bom dia, é um prazer estar conversando com você. E mais um dos motivos para a gente chamar essa atenção é, por exemplo, problemas que as pessoas, falhas que as pessoas encontram muitas vezes relacionado às habilidades auditivas. E é importante a gente chamar a atenção de quem está em casa assistindo o programa sobre esse assunto, né? Sim, com certeza. E essa falha nas habilidades auditivas não quer dizer que a pessoa não escute. Ela ouve bem, porém ela tem um problema para processar as informações que ela recebe através do ouvido. Por quê? A gente não basta só ouvir. Sim. Eu tenho que ouvir, compreender e processar essa informação. E as habilidades auditivas, elas estão aí para isso, para me ajudar a processar essas informações. Como é que eu processo? Eu preciso ouvir, detectar, discriminar, ou seja, diferenciar esse som que eu estou ouvindo de outros sons ambientes, né? Memorizar, ter atenção seletiva para esse som que eu estou ouvindo. E existem várias pessoas com esses problemas e não sabem. Pois é, uma das coisas que chama a atenção da gente é justamente isso. Às vezes a pessoa, não, eu ouço bem. Às vezes a pessoa fala alto demais. Às vezes a pessoa fica incomodada com muito barulho ao redor. Por exemplo, tem gente que não consegue trabalhar num ambiente e sentir outras vozes ao redor. Né? Isso tudo tem a ver com as habilidades auditivas? Sim, com certeza. É o processo, eu estou processando as informações ao meu redor. Então, se eu tenho dificuldade para processar essas informações, eu fico irritada no local, eu fico estressada. Tem gente que não vai para ambientes que tem um volume, uma quantidade grande de pessoas, justamente por conta que não consegue processar essas informações, ter atenção seletiva para um determinado som, se estressa, e aí eu prefiro não ir, evita esses locais. Essas pessoas também têm problemas escolares, desde a infância a gente já percebe, são pessoas que têm problemas de processar informações. Então, interpretação de texto, essas pessoas têm muita dificuldade de interpretar texto. Então, nas questões escolares, por mais que não seja de interpretação, ela vai ter muita dificuldade. Quando chega na questão de interpretar, né? Tem várias questões que não são problemas matemáticos, mas tem textos para interpretar, até que eu consiga ter um raciocínio para chegar a essa resposta. Um exemplo bem prático é o telefone sem fio. Eu te passo uma informação... E chega totalmente o contrário. Chega totalmente o contrário. Esse é o processamento de informações. Por que isso acontece? Isso acontece porque tem uma falha, uma imaturidade do sistema nervoso central. Ou seja, uma imaturidade dessas habilidades. Prematuridade, hereditariedade, uso de medicações, imaturidade do sistema nervoso central. Tudo isso causa a falha nas habilidades auditivas. Como é que a gente pode avaliar essa falha auditiva? Como é que as pessoas podem, principalmente as mães, né? Porque quando você fala de escola, a gente já vai imaginando logo na infância. Isso. Tem pessoas que levam isso para a vida inteira, né? Chegam na fase adulta sem saber que tinha esse problema. Sem saber que tem um problema. E aí o que a gente faz? A gente orienta que procure um otorrinolaringologista, né? Que faça uma avaliação auditiva para saber se não tem um problema de perda auditiva. E aí, a partir daí, ele vai encaminhar para fazer uma avaliação de processamento auditivo com um fonoaudiólogo capacitado para isso. Existe uma bateria de testes para que a gente chegue a esse diagnóstico, tá? E aí, a partir daí, a gente vai para a parte terapêutica. Que aí, no caso, são sessões? São sessões. E aí, dependendo de quais habilidades, vamos lá, a gente faz uma avaliação e aí vai diagnosticar que a habilidade de detecção do som está ruim. E aí o fonoaudiólogo vai encaminhar, vai dar um laudo, vai dizer quais são as habilidades, né, que precisam ser reabilitadas. E aí a gente encaminha o paciente para fazer essa reabilitação. Essa reabilitação ela pode ser feita na cabine, acusticamente controlado, onde eu vou ter uma intensidade fixa para aquele paciente e vou trabalhar as habilidades, reabilitar essas habilidades. E também pode ser convencional, uma terapia convencional.
Existem orientações que são dadas para os pais, é dada em casa, para quem é adulto, como eu vou lidar no dia a dia no meu trabalho. Pronto, na fase adulta, você falou também sobre remédios. De que forma que isso pode acontecer? Que tipos de remédios podem provocar Na verdade, de uma certa forma? a terapia convencional não chega a ser medicação, é terapia mesmo, É tá? terapia mesmo. Isso. E você falou que às vezes pode acontecer da pessoa ter problemas, falhas na habilidade por causa de ter tomado remédio ou não? Isso, medicações. Sim, é dessa forma que eu queria saber. Medicações, algumas medicações podem causar essa falha. Por exemplo, os remédios mais para as pessoas que passam por depressão, esses remédios, eles podem, de uma certa forma, trazer falhas? Falha na atenção, né? Na memória, na atenção. E isso causa essa falha. O que pode trazer de mais grave para essa pessoa se caso ela não cuidar? Que pode trazer de mais grave, além de todos os prejuízos, memória de números, processar informações, eu converso com a pessoa e a pessoa não entende, ou a pessoa distorce o que eu estou falando, é uma pessoa que não consegue conversar e responder sempre. Ele nunca entende o que eu estou falando. Ele ouve, mas a informação não chega para ele, no cérebro dele, de forma correta. Então, às vezes, eu estou conversando com a pessoa e eu acho que ela está me perguntando algo e, às vezes, ela está me afirmando. Você já imaginou quantas pessoas devem estar sofrendo nesse exato momento com essa habilidade, com essa falha na habilidade auditiva e nem imaginava? Então, assim, acredito que muitas pessoas muito estressadas. Eu sou muito estressada, eu não consigo ir para aquele ambiente que eu fico muito estressada por conta que lá tem muito barulho. E a pessoa acha que o estresse é por conta do dia a dia e às vezes essa falha nas habilidades auditivas. Às vezes você observa que as crianças acabam dizendo assim, eu não entendi o que aquela professora falou. Algumas se sentem muito bem com alguns professores, com outros não. Nesse caso da falha das habilidades, né, da habilidade auditiva, ela vai acontecer com todas as pessoas ou ela vai ter dificuldade só com algumas pessoas? Algumas pessoas. Nem todo mundo tem essa falha nas habilidades auditivas. Isso acontece desde a vida intrauterina. A gente já vem, essas habilidades auditivas começam a ser maturadas. Mas vai ser com todas as pessoas que elas estiverem mantendo informação ou não? Não. Por exemplo, eu estou aqui conversando com o Ed, né? E estou conversando ao mesmo tempo com o Alisson. Pode acontecer de eu entender o que o Ed está conversando comigo, mas não conseguir entender o que o Alisson está conversando comigo. Isso pode acontecer? Pode, porque talvez você teve mais atenção para que o Ed falou do que o Alisson falou. Talvez, quando você estava conversando com o Ed, não tivesse ruídos ambientes que atrapalhassem. Até isso você tem que observar, né? Mas quando foi conversar com o Alisson, tinha algo que estivesse atrapalhando, um som, alguém falando atrás. E aí a gente tem sempre que observar, ter atenção seletiva. Então, a gente trabalhar muito a atenção, a gente trabalhar muito memorização é bom, é sempre bom estar lendo, para focar, ter um foco numa coisa. A orientação que eu dou, principalmente para quem tem dificuldade de leitura, é que eu leia várias vezes, que eu leia em voz alta, que eu leia em silêncio e que eu leia novamente, até que eu entenda. Porque as pessoas que têm distúrbio de processamento auditivo ou transtorno de processamento auditivo, hoje a gente fala transtorno, essas pessoas, elas têm dificuldades escolares. São pessoas, os adultos que tiveram na infância dificuldades escolares, talvez hoje tenham problemas de processamento auditivo, nem sabia na infância. E dentro de um local de trabalho, por exemplo, acaba tendo problemas de não se segurar no emprego, né? De perder a oportunidade de continuar ali como um profissional da área. Porque essas habilidades não foram trabalhadas. Sim, mas tem jeito para todas elas? Todas elas. Você precisa primeiro descobrir que tem uma falha. Descobrir que tem essa falha, aí você vai para o tratamento. Então tem cura, né? Então assim, quanto mais cedo você descobrir essa falha, melhor é. E aí o que a gente recomenda? Que essa avaliação ela seja feita a partir dos 7 anos de idade. Pronto. Onde já há uma maturidade para as crianças responderem melhor a essa avaliação. A partir dos 7 anos de idade, se você percebe que seu filho
tem dificuldades escolares, principalmente em questões de processar informações, de interpretação. É importante que você vá também para memorizar números, sequências. Quando eu passo uma ordem para ele, ele tem dificuldade para entender essa ordem, vai buscar um copo e o menino me traz uma caneca. Então, a gente tem que estar sempre observando essas questões. Eu estou aqui observando também as imagens, né? Principalmente dos fones de ouvido, que ultimamente as crianças estão utilizando bem mais. Isso também interfere? O fone de ouvido, o que ele vai me trazer ao longo dos anos são perdas auditivas. Sim. São perdas auditivas. E aí, o que a gente recomenda sobre os fones de ouvido? Que a gente use sempre numa capacidade menor, ou seja, se a capacidade do som do fone é 100, eu escute em 50, 60, que eu esteja alternando as orelhas, para que não haja prejuízos logo, porque os prejuízos vão vir, né? Aquela questão do abuso, né? Se eu uso muito aquilo, pode ser que ele me traga consequências. Agora, essa questão aí de você estar passando por uma falha, né, na habilidade auditiva, isso é muito sério, porque você muitas vezes se irrita facilmente, não sabe conviver num ambiente onde tenha barulhos, não sabe, de uma certa forma, distinguir, né, e observar o que está sendo falado, você encontra dificuldades. Então, assim, é um alerta e algo que a gente recomenda que você procure um profissional o mais rápido possível. Já na fase adulta, o tratamento se torna tão fácil como na infância? Sim, ainda mais que o adulto, ele vai compreender melhor, ele né? Vai saber se organizar em relação ao dia a dia. Aquilo que ele já não fazia mais, por conta daquilo, ele vai aprender a se habilitar a fazer novamente. Então vamos lá, para a gente encerrar essa conversa, eu queria que você pontuasse assim, que as pessoas devem observar mais ou menos se isso está acontecendo com elas. Quais seriam assim os pontos exatos para a pessoa dizer, não, eu tenho que procurar um especialista? Procurar um especialista. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre com dificuldade para entender o que os outros falam. Isso é um ponto. Então as pessoas conversam comigo e eu sempre pergunto, o que foi que você disse? Mesmo que não tenha um ruído ambiente. Não entendi, repita para mim. Eu tenho dificuldade de memória, eu tenho dificuldade de interpretação. As pessoas que estudam muito para concurso e não passam. Será que essa pessoa, pode ser que ela tenha um distúrbio de aprendizagem, mas também pode ser que ela tenha falha na habilidade auditiva. E assim, a gente ouve muitas pessoas falarem de memória, que memória gasta, que memória gasta. Então assim, aquela pessoa que passa muito tempo estudando, decorando, né, criando, essa pessoa também pode ter falhas? Pode sim, com toda certeza. E quando chega lá, ela estudou, memorizou, decorou, e quando chega lá, ela não sabe o que fazer. Cadê a informação? Essa dificuldade. Ela não processou as informações. Então, olha, gente, na hora então de procurar um profissional, não é isso? Com certeza. A gente quer agradecer aqui a presença, agradeço. então, da Nádia Souza, que veio trazer esclarecimentos sobre falhas na habilidade auditiva, que é importante você ficar atento. Então, quem está sentindo essas dificuldades, é importante que procure um profissional, tá? Já viu que tem tratamento, não tem que ficar sofrendo, não tem que chegar na terceira idade para poder dizer, não, é só mal de Alzheimer. De repente, a pessoa já vem sofrendo há tanto tempo com o problema, desde a infância, e poderia ter resolvido. E é muito sofredor, acredito. Que seja muito sofredor, porque você acaba, de uma certa forma, também não tendo nenhum convívio social agradável, né? Adquirindo ansiedade, o estresse. É verdade. Muito obrigada pela sua Obrigada presença. a você. Vamos falar para quem está em casa qual é o seu Instagram. Meu Instagram é @NadiaSouza1422. Muito bom. Eu quero agradecer pela sua presença.